esse é o Rins em Pauta, um podcast sobre rins, mas principalmente sobre gente, onde a nefrologia encontra com a sua vida. Eu sou a Malu Vilela. Eu sou Felipe Miranda. Você sabia que o diabetes é uma das principais causas que levam as pessoas a perderem a função renal? E muitas das vezes a doença renal do diabetes pode passar despercebida por muito tempo. E hoje, para trazer sobre esse tema, temos uma convidada muito especial, a doutora Marina Caram. Além de grande endocrinologista, uma amiga da época de residência no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Ela tem formação em medicina pela Universidade Federal de Pelotas e especialização em residência médica em clínica médica, endocrinologia e metabologia pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde tem também atuação e bastante aperfeiçoamento no tratamento da obesidade e do diabetes. Muito prazer tê-la conosco. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Quando a gente fala em diabetes, do que exatamente estamos falando, né? Muitos acham que é só a questão do açúcar alto, mas é muito mais complexo do que isso. E envolve um contexto global, né? Marina, vamos falar um pouco sobre o que é o diabetes e o que significa ter esse diagnóstico? Sim, na verdade, o diabetes é uma doença crônica, complexa, caracterizada pela incapacidade ou da gente produzir a insulina ou da gente conseguir que ela funcione de forma adequada. E aí isso acarreta com que o açúcar no sangue fique alto, que a gente chama de hiperglicemia. E isso, a longo prazo, pode levar a complicações. Então, há danos tanto para vários órgãos, como para os olhos, para os nervos, para o coração e, aqui no caso, para os rins. E quando a gente fala que o diabetes não é o mesmo, né? A gente tem vários tipos de diabetes. E às vezes quem está assistindo a gente tem uma dificuldade em entender, né? O diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, a gente tem aqueles nomes diferentes, né? LADA, MOLD. Explica um pouquinho como que é esse perfil, assim, para quem está assistindo, saber qual que é o tipo, qual que é o mais daquele diabetes quando envelhece, quando é mais idoso, como que é esse diagnóstico? Sim, a gente tem diversos tipos de diabetes e às vezes esse diagnóstico é bem desafiador, mas a gente precisa ter o diagnóstico porque cada um desses tipos de diabetes, ele tem um mecanismo que a gente chama na medicina de fisiopatologia. E aí, com esses diferentes mecanismos, vai acabar tendo evolução diferente, precisa de tratamento diferente. Então, a gente precisa diagnosticar da forma certa. O diabetes do tipo 1 é aquele diabetes que começa geralmente mais novo, em que o paciente não consegue produzir insulina da forma adequada e aí a gente está precisando já dar a insulina para ele. Já o diabetes tipo 2, que é o diabetes mais comum e que as pessoas mais relacionam também ao envelhecimento, às vezes falam que foi com a idade, é o diabetes associado à resistência à insulina, que se a gente diagnostica em estágios mais iniciais, a gente consegue tratar com medicamentos para estimular a produção ou então para que o corpo utilize melhor a insulina que o paciente ainda produz. Então, poderia precisar até de insulina, mas em estágios mais avançados. E também existem outros tipos, né, mais raros de diabetes, como LADA, o MOLD, que são, e até outros também, que são diagnósticos mais diferenciais, porque os principais seriam esses dois. Perfeito. E aí, pensando na questão dos sintomas, né, que às vezes se confundem, ou às vezes também a pessoa descobre já com um avançado, né? Vamos falar dos sintomas clássicos do diabetes tipo 2, né, que envolve a sede intensa, urinar toda hora, às vezes acordar, né, para urinar, fazer xixi, a fome e a aumentada e a perda de peso. E como que isso aumenta o risco de encontrar complicações quando o diagnóstico já é tardio, né? Porque o diabetes tipo 2, ele é um diabetes que ele é assintomático até que ele esteja já mais avançado. Então, nos primeiros anos do diagnóstico, o paciente não vai sentir absolutamente nada. Então, se a gente não rastrear, se a gente não fizer exames de rotina, a gente não vai descobrir que o paciente tá tendo a doença e a gente não vai conseguir tratar. Inclusive, se estima que metade dos pacientes que têm diabetes não saibam desse diagnóstico. E aí, se eles não sabem, eles não conseguem tratar. E descobrindo mais tardiamente, isso aumenta o risco que eles evoluam também com complicações, porque o tratamento precoce é muito associado com melhora, redução das complicações da doença.
E esses sintomas que você falou, como beber muita água, fazer muito xixi, né, ter muita sede, perder peso, infecções recorrentes, sintomas que as pessoas consideram como sintomas de diabetes, eles só acontecem no diabetes tipo 2 com o passar do tempo, quando a doença já estiver mais grave. Eles não são esperados nos primeiros anos do diagnóstico, então a gente não espera eles aparecerem para dar diagnóstico, a gente faz exames de rotina. E pensando qual que a gente está nessa semana desse episódio, que é o Dia Mundial do Diabetes, no dia 14 de novembro, vamos falar uma importância sobre rastreamento e diagnóstico, né? Que eu acho que é o mais importante para a gente trazer para quem está assistindo. Quais são os exames, né, que a gente deve fazer, qual que é a frequência, a partir de qual idade, como que é recomendado isso para que as pessoas que estão assistindo procurem, né, saber sobre fazer esse rastreamento? Sim, a gente tem alguns exames que podem diagnosticar o diabetes. O primeiro, mais simples deles, é a glicemia de jejum, que eu costumo explicar que é uma foto daquele momento, ele vê como é que o açúcar no sangue está no momento que o paciente tirou o sangue. A gente tem também a hemoglobina glicada, que é um resumo dos 3 meses anteriores, então um filme dos 3 meses anteriores, um exame um pouquinho mais detalhado. E tem também um exame que é o teste oral de tolerância à glicose, que é aquele exame que a gente tira a glicemia, mede naquele momento e o paciente toma um líquido doce e fica no laboratório coletando... Horrível, todo mundo reclama. Vendo 1 hora e 2 horas depois. O mais comum é realmente a gente avaliar com a glicemia de jejum e com a hemoglobina glicada, e em alguns casos, ou que a gente está na dúvida, algumas situações especiais, a gente avaliaria também com o teste oral de tolerância à glicose. Hoje em dia, a gente rastreia diabetes anualmente a partir dos 35 anos. Isso baixou, antes era 45, agora a gente está sendo mais precoce. Antes disso, também, se o paciente tivesse sobrepeso ou obesidade, mais algum fator de risco, tá? Então, a gente está sendo cada vez mais cuidadoso em rastrear essa doença. Então, acho que ela até falou um pouco, né, já dos fatores de risco. Mas o que pesa mais, né? A questão da genética, do estilo de vida, da idade ou a obesidade? O principal fator de risco para o diabetes tipo 2 é a obesidade, principalmente a gordura abdominal, aquela gordura na região da cintura. Eu recebo muitos pacientes que às vezes falam assim, nossa, eu não me sinto acima do peso, mas na verdade ele tem um pouquinho mais de gordura na região abdominal, que é aquela gordura que a gente sabe que é tão prejudicial para a saúde e que às vezes juntando com a genética já está sendo suficiente para trazer aquele prejuízo metabólico para ele. Então, além da questão da gordura abdominal, a gente tem também a genética, a história familiar, no caso, a idade, principalmente a partir dos 45 anos, os hábitos de vida, então, sedentarismo, não fazer exercício físico, estresse, não dormir bem, até fumar aumenta o risco de diabetes. Aí, vários outros fatores que a gente poderia colocar na... Acho importante até perguntar para ela, antes da gente mergulhar nessa questão do diabetes, por que você fez essa escolha da endocrinologia, assim? Eu tenho uma história pessoal com a questão do peso. Eu sou muito apaixonada por trabalhar com obesidade, mas principalmente a minha escolha com a endocrinologia foi por melhorar a qualidade de vida das pessoas, por propiciar melhora de saúde e qualidade de vida também, não trabalhar só com doenças. E isso, quando eu pego pacientes com obesidade, com sobrepeso, eu tenho possibilidade de, às vezes, atuar em prevenção de doenças. Eu gosto muito de trabalhar com isso. E a gente sempre fala disso, da questão da importância da prevenção, do investimento em políticas públicas para a gente conseguir frear a evolução de doenças como diabetes, porque isso realmente impacta demais na saúde pública, na vida das pessoas, e enfim. E falando um pouco do diagnóstico, falou de rastreamento, né? Ainda tem muito estigma, né, do diagnóstico. Como que é lidar com isso? Eu acho que às vezes até faz parte da fase pré-contemplativa, uma fase de negação da doença, de talvez não procurar ajuda, achar que aquele ali é um exame alterado, justamente por esse estigma do diabetes, de ter aquele problema de ter que amputar, de ter aquelas complicações que são graves, mas existe esse estigma. Como que é lidar com isso, com o paciente, para até em questão de aderência ao tratamento? É uma questão bem complexa, porque essa questão do estigma, até para o pessoal entender bem, às vezes as pessoas acham que o diagnóstico do diabetes veio por culpa deles.
porque não fizeram alguma coisa, porque não se cuidaram. Então, tem um peso. O diagnóstico do diabetes muitas vezes tem um peso. E aí, quando o paciente recebe o resultado do exame, a gente está conversando, muitas vezes, a primeira reação dele é falar, não, eu vou dar um jeito, eu vou cuidar aqui, não precisa de tratamento, daqui a uns meses a gente repete, vai ficar tudo bem. Negação com aquilo ali. E do ponto de vista médico, a gente entende que começar um tratamento o quanto antes vai fazer muita diferença em prevenir complicações. Mas a gente sabe que essa questão do estigma inclui muitas coisas, inclusive das vivências, experiências, o que ele escutou falar de outros pacientes. Então, às vezes, a referência de diabetes que ele tem é de casos mais avançados, de pacientes que faleceram por conta daquilo, pacientes que amputaram, pacientes que tiveram que, exatamente, ficaram cegos, que tiveram que ir para diálise, e ele só conhece essa trajetória. Então, existe um peso que afasta o paciente do tratamento e que precisa ser bem conversado no momento. Então, a gente precisa, assim como tudo, eu acho, né? Mas nesse momento, a gente sentar com ele, tentar entender de onde que vem esse sentimento negativo, né? Lembrar que ninguém é o seu diagnóstico. E educar sobre a doença, explicar o que é o diabetes, da onde que ele vem, por que acontece, explicar que hoje a gente tem muitas possibilidades de tratamento, de prevenção, e entender também as expectativas que ele tem com aquilo. Perfeito. E você falou dessa questão de, e às vezes a pessoa recebe lá o diagnóstico e fala, eu vou fazer o que eu preciso fazer para não ter que tomar medicação. E às vezes ela não consegue fazer e aí fica mais frustrado ainda, mais se sentindo mais culpado por aquilo. E todo esse estigma que a gente está trazendo pode gerar uma negação, né, e dificultar a adesão ao tratamento, né? E isso pode colocar o paciente em risco, né? Com toda certeza, né? Isso aí vai acabando afastando cada vez mais ele do tratamento, porque, na verdade, o tratamento ele não é só medicamentoso, né? Ele envolve muitas abordagens e quando ele nega a doença, ele está se afastando também dessas outras abordagens, da equipe multidisciplinar, de tudo isso. E até trazendo essa noção também, às vezes gera um sentimento de vergonha do paciente, né? Às vezes a vergonha de ter algumas restrições, a vergonha de ter que andar com o aparelhinho de medir a glicemia, de ter que andar com a insulina. Então gera isso. E como que é assim no dia a dia que você percebe no diagnóstico esse sentimento de vergonha, às vezes, que é pelo estigma da sociedade, né? Com toda certeza. Eu atendo vários pacientes que às vezes trazem o peso de que também já estavam vivendo com sobrepeso, com obesidade e que a família também já estava falando assim, se você não se cuidar, você vai acabar com diabetes. E aí como se aquilo ali fosse também mais uma falta de cuidado. Então, mais uma tecla que a gente tem que voltar um pouquinho atrás e também explicar para ele que a obesidade por si só, ela também é uma doença, que também não é culpa dele e que é uma questão muito mais complexa do que isso, porque senão é exatamente isso que tu falou, Felipe. Lembrar que o paciente está inserido num contexto e que qualquer diagnóstico tem lá seu impacto social, né? Por mais que ele saiba, eu tenho que fazer alguma coisa, mas ele não conseguiu fazer, de tomar essa consciência. Às vezes, a tomada de consciência vem na hora que você recebe o diagnóstico, já perdeu, e agora, ai meu Deus, devia ter feito. Então, eu sempre falo, porque comigo foi assim, eu descobri a doença renal crônica já para diálise, né? Eu não foi por causa do diabetes, mas eu não tenho, né, diabetes, mas assim, a gente traz uma culpa de que, nossa, talvez se eu tivesse me cuidado melhor, e eu sou enfermeira, então uma coisa mais ainda daquela disponibilidade de cuidar do outro e não ter negligenciado o meu próprio cuidado. Então, eu sempre, quando alguém recebe um diagnóstico, eu falo para a pessoa tentar se perdoar mesmo por aquilo que está acontecendo, porque não é culpa dela, mas é escolher o que ela pode fazer agora para o futuro, né, com os recursos que ela tem e não com aquilo que ela foi. Eu acho que essa é um trabalho que tem que ser feito sempre, né, pelos profissionais de saúde. Com toda certeza. A gente conversar sobre autocompaixão, né, e falar que não é culpa da pessoa, mas o tratamento também vai depender dela. E é isso que a gente precisa diferenciar. Que às vezes também a gente falar que não é culpa sua, a gente não tirar a responsabilidade naquele momento de assumir o protagonismo no tratamento.
Então, a gente conversar sobre isso. E faz muito sentido a gente falar, porque a gente está falando de diabetes, que é uma doença crônica, né? Exatamente. Igual a gente falou em outros episódios, né? A palavra crônica, que envolve o contexto de uma doença que vai carregar durante a vida, que tem que ser controlada, né? E é uma palavra forte, né? Que para muita gente soa com uma certa dificuldade até de falar, porque crônico é algo que Sentença, é né? uma Uma coisa assim. sentença, que não é, né? É algo que tem que ser tratado. E é um pouco também enraizado a questão da questão que diabetes não tem cura, tem tratamento, né? Você tem a experiência de ter muitos pacientes que trazerem assim que eu vou tentar controlar, eu não vou ter que tomar medicação, de ver essa razão e tentar negar que é uma doença crônica? Sim, muitos pacientes no diagnóstico tentam, eu acho que é nisso que eles chegam falando assim, não, eu vou me cuidar, vou fazer alguma coisa por conta para que eles não tenham o diagnóstico da doença crônica, que daí eles consideram como uma sentença que precisariam cuidar a vida inteira. Tá? E aí eu gosto muito de explicar para eles que as doenças metabólicas para a gente são como um espectro, né? Até quando a gente tem o diagnóstico, a gente está considerando que depois disso elas estão em remissão, tá? Então que existe uma sequência de acontecimentos e que vão fazendo sentido e que a gente precisa realmente controlar, mas vem bem daí o pensamento assim deles. Tem uma coisa cultural e também chás, né? Que aí você ouve muito. Ai, nossa, deixa eu te receitar um chá da minha vizinha para curar diabetes, para curar doença renal. E isso que eu mais escuto, assim, eu recebo, gente. Eu falo, nossa, é difícil, né? E a pessoa às vezes se apega tanto naquilo, em crenças de, ai, não, vou ser curada, e ao invés de se apegar no fato de que ela pode se tratar e ficar bem com aquilo. Hoje eu acho que tem um pouco menos de estigma, pelo menos nas redes sociais, a gente tem Sim. visto criadores, influenciadores trazendo essa questão do diabetes tipo 1 também, que tem Sim, aqueles sim. dispositivos e mostrar a realidade, a pessoa num evento e ali, olha, eu tô fazendo isso, e eu vi vários, eu acho que isso é bom também, para desmistificar um pouco o diagnóstico, a doença e, enfim, talvez até fazer com que outras pessoas que estejam vendo queiram aderir ao tratamento ou olhem de uma maneira diferente para esse diagnóstico, para não ficar tão sofrido, né? Com certeza. Eu acho que quando a pessoa vai atrás de um chá, ou mais recentemente teve essa questão dos protocolos de desparasitação, não sei se vocês ouviram falar também, é que eles estão tentando procurar uma cura, uma solução para uma doença que hoje a gente não tem cura, a gente controla. E como uma alternativa, realmente. Mas, realmente, hoje o diabetes ele está com outras perspectivas de tratamento, tanto de monitorização, de medicamento, outras perspectivas realmente para a gente conseguir abordar. Não, perfeito. E antes a gente falar um pouquinho também sobre essa parte de tratamento, que é muito importante, né? Falar um pouquinho para quem está assistindo a gente aqui, falar um pouquinho da dinâmica, né? Por que que a gente está falando aqui de diabetes no podcast sobre rins? É claro que a gente vai lidar com todas as doenças aqui que afetam, mas intimamente porque a gente sabe que o diabetes, né, a longo prazo, ele pode levar a uma alteração renal, que deve ser acompanhada, né? Então, como a gente falou que é uma doença crônica, é uma doença que pode acometer, né, os microvasos, né? Então pode levar a alterações da visão, alterações cardíacas, alterações renais. Das renais que a gente sabe, né, na fase inicial, né, às vezes a creatinina, né, que é o que a gente usa para medir a função, vai estar normal, mas tem aquela fase que a gente sabe que é da hiperfiltração, né? Então o rim vai trabalhar muito. Porque se o açúcar está ali no sangue, ele vai sair ali pelo rim. Então a gente tem uma fase, que é a fase que a gente brinca que o rim ele está com a função ali que você mede no exame normal, mas ele está sobrecarregado. Se a gente manter um diabetes descontrolado, isso vai, né, levar aos poucos ao dano renal. Aí depois a gente pode ter a fase que a gente tem uma lesão propriamente dita, né? Uma lesão ali no... Eu brinco que o rim nada mais é que um filtro de coca-café, né? Então aquele filtrozinho ali, se ele está sendo lesado e a glicose vai ser uma das coisas que vai levar à lesão ali dos vasos, isso pode levar à perda de proteína, que é o que a gente fala da microalbuminúria, né? A perda de proteína na urina, que é um dos marcadores justamente precoces do acometimento renal, né? E falando um pouquinho disso, Marina, como que é lidar isso? Porque a gente sabe que pro médico nefrologista vai chegar ali já numa fase que é mais avançada, não avançada, né? Chega naquela fase que realmente precisa de um cuidado mais especializado, mas o trabalho da ponta é justamente o atendimento e o cuidado
com o endocrinologista no tratamento. O que é mais importante nessa dinâmica de cuidar, em termos de exames, né? E qual que é a importância disso? O cuidado com o paciente com diabetes, ele vai muito além da gente olhar a glicemia. A gente precisa olhar ele como um todo. Inclui a gente fazer um protocolo de exames que avaliam todas essas complicações. Então, é um paciente que precisa ter avaliação cardíaca, ele precisa ter avaliação oftalmológica, ele precisa ter exames de sangue completos, que a gente vai conseguir ver detalhes desses órgãos. Ele vai precisar também ter essa avaliação da função renal, que a gente vai ver através do exame de sangue, a gente vai dosar a creatinina, e aí vai calcular a taxa de filtração glomerular, para a gente verificar isso, e também através do exame de urina, a gente vai ver a relação da albumina com a creatinina. E isso é um segmento de um paciente com diabetes, em que a gente cuida da parte, do contexto total dele e também cuidando de todos os fatores de risco que possam piorar essas doenças. Sim. E aí, pensando até nessa questão da adesão do paciente nesse processo todo, quando já tem a doença renal ou não, ainda, né, na prevenção, como que você acha, quais são as estratégias que ajudam esse paciente a engajar nesse tratamento, aumentar a adesão? Você consegue colocar a família junto no processo? Como tem sido para você esses pacientes que chegam até você? Eu acho que o mais importante, assim, é o paciente entender sobre a doença, sobre o que a gente tem hoje para fazer sobre isso, e entender que cuidar do diabetes, cuidar da saúde de uma forma mais ampla, não dizendo só do diabetes, ele está cuidando do bem mais precioso dele, né? Ele está realmente cuidando da saúde, da qualidade de vida. Isso pode ser difícil ao longo do segmento, então por isso que a gente tenta sempre que ele tenha uma grande motivação, que ele tenha um porquê, que ele tenha um para quem, né? Por quem. E isso é uma coisa que a gente precisa estar lembrando o tempo todo, porque essa é a grande questão das doenças crônicas assintomáticas. O diabetes, a gente não espera nem, às vezes, nesse momento que já tenha um acometimento renal inicial, que ele sinta nada. E aí, se a gente não conseguir que ele entenda sobre isso e que ele se motive com o processo, ele não vai entender por que ele vai ter que ir nas consultas, ele não vai entender por que ele vai ter que fazer exames periódicos, por que ele vai ter que tomar um remédio, ele não vai ver sentido naquilo ali. Então, isso é muito importante. Muitos pacientes se motivam, às vezes, por medo. Ainda existe um peso muito grande, né, na palavra diabetes. Mas os pacientes, às vezes, a gente precisa realmente dessa questão de conseguir conversar e entender a motivação deles. A família é muito importante. Em alguns casos, a gente vê mais ainda em pacientes que estão com uma motivação um pouquinho mais escondidinha e um segmento multidisciplinar para ele ter consultas frequentes, um acompanhamento de perto, que a gente sabe que isso é fundamental para que aquele paciente não fique perdido ali, que ele precisa ficar lembrando de uma coisa que ao longo do dia ele não vai lembrar. Perfeito. E a gente falou muito nos outros episódios sobre o papel também a gente está falando aqui de diabetes, diagnóstico, tratamento, que não é só remédio, né? Entra Exatamente. multidisciplinar, e é o papel da nutrição, da dieta, né? E como que é lidar com isso, que eu acho que é um calcanhar de Aquiles, né? Da gente, às vezes, tentar lidar também com as individualidades do paciente, os gostos, as preferências, a questão de custo, né? Que, incrivelmente, a alimentação é cara, e principalmente quando a gente fala de consumir alimentos não processados, consumir alimentos com melhor fonte proteica e tudo mais, são dispendiosos do ponto de vista financeiro. Então, como é que é lidar também? Porque a gente tem que propor isso também, né? A nutrição junto com o endocrinologista no tratamento é fundamental. Como que é lidar com isso, passando para os seus pacientes? É um desafio. Principalmente porque hoje a gente vive em um ambiente que a gente fala que ele é muito obesogênico, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas é para vocês entenderem, um ambiente engordativo. É a comida mais fácil, mais rápida, é mais barata, e é alimento industrializado, ultraprocessado, que é o que está disponível. Eu até brinco com meus pacientes, às vezes a gente pode começar o dia motivado para comer de forma saudável, mas a gente não vai encontrar comida, ou às vezes a gente não vai conseguir pagar por ela, dependendo do contexto. Então, são muitos desafios. E no cuidado com diabetes, a gente precisa também entender que uma das metas que a gente tem, de um dos cuidados, não só com o controle da glicemia, mas com o cuidado com o paciente de uma forma ampla, é controlar o peso. Então, que a gente vai precisar de uma alimentação balanceada, nutritiva, mas que também vise a perda de peso.
E aí isso é um desafio, é muito importante também que esses pacientes passem com o nutricionista, a fim de que a gente consiga melhorar a alimentação e que a gente comece a incluir mudanças de estilo de vida de uma forma global nesse contexto. Perfeito. E como você enxerga o custo dessa evolução silenciosa, né, até os estágios avançados da doença, tanto para o paciente e sua família na rede privada, ou quanto para o sistema de saúde, especialmente dentro do SUS, porque isso realmente, né, acarreta muitos custos, né? Essa questão, eu acho que a gente precisa bater um pouquinho nessa tecla com as famílias, quando elas estão custeando o tratamento, de que prevenção sempre sai mais barato do que tratamento. E lutar por mais políticas públicas que incluam acesso melhor a tratamentos, tanto a segmentos especializados, também quanto a medicamentos, porque hoje a gente tem muita dificuldade no SUS com alguns medicamentos para o tratamento de diabetes e também até o acesso. Como diabetes é uma doença muito prevalente, a gente tem poucos especialistas para o manejo disso e muitas vezes especialistas que não estão habituados com essa prática, o que acaba acarretando em uma demora para que esse tratamento, para que esse paciente chegue na meta e isso aumente essas complicações dele. Então, isso é uma questão que precisa ser debatida porque influencia muito. E chegando no ponto, né, a gente começou a falar sobre tratamento, né, acho que envolve a gente falar um pouco disso. A gente vai falar sobre acesso, tudo isso, mas mudou muito em tratamento, né, e assim, é muito ainda tem o fenótipo do paciente, que acha que tem um diagnóstico, ele vai tomar a metformina, que é o que era até então que a gente tinha, e tá tudo bem, né, mas não, né, hoje a gente tem muito mais coisa, se a gente for pegar, tem uma série, dá pra gente falar só disso, mas aqui eu acho que o objetivo mais é a gente falar que mudou um pouco a questão do tratamento. Antes era uma medicação para todo mundo, que era melhor, e adicione outros. Hoje a gente sabe que tem perfis, a gente tem que olhar para o paciente, individualizar. Então, comenta um pouquinho, até teve as autorizações recentes da Sociedade Americana, né, falando sobre tratar o paciente, né? Então, a diabetes, em cada paciente, ele vai ter um tratamento melhor para ele, né? Sim. E a Sociedade Brasileira atualizou também, voltado com esse parecer da Sociedade Americana. Antes, a metformina, que é o famoso Glifage, ele era o tratamento inicial para todo mundo e a partir daí ia somando, né? Hoje, primeiro a gente faz uma divisão assim entre pacientes que vão utilizar os medicamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde, que a gente sabe que tem uma limitação maior, e pacientes em que vão conseguir utilizar os demais medicamentos. A partir daí, a gente vai fazer algumas divisões para entender o perfil do paciente, porque o nosso objetivo hoje, ele não é mais só voltado, como era antes, para o controle da glicemia, né, para aquele controle na glicada. Alguns pacientes com diabetes já há muitos anos, acho que vão se identificar que antes era muito assim, a glicada está na meta, a glicada está na meta, e era só isso. Hoje não, hoje a gente vê um tanto de coisas no manejo de quem está com diabetes. Hoje a gente tem muito mais a cuidar, porque os medicamentos, os tratamentos avançaram muito e a gente está conseguindo ajudar muito mais. Então, de que forma que a gente avalia o paciente? Primeiro, a gente avalia em risco cardíaco e renal, porque acaba que os fatores de risco cardíacos e renais são os mesmos, então o paciente de alto risco cardíaco também vai ter alto risco renal. Então, a gente vê se é um paciente de alto risco ou de baixo risco e a gente também avalia a questão do peso, se é um paciente com sobrepeso ou obesidade ou sem sobrepeso, sem obesidade, com peso normal. E a partir dali, a gente vai entender qual que é o melhor tratamento para ele, para que a gente comece a tratá-lo, sempre pensando em reduzir complicações e também reduzir o peso. É por isso que a gente já começa por ali. E pensando na glicada também, mas como um a mais, pensando em reduzir as complicações todas. Maravilhoso, e que bom que a ciência avança, as Graças a Deus. tecnologias, e a gente tem mais disponibilidade de olhar o paciente cada vez mais de forma integral, não só nessas metas, assim, né? Porque aí acho que vai ficando mais difícil para a pessoa querer aderir a algo que parece que você tem que bater uma meta e não é bem assim, né? Mas quando a gente fala de acesso e do impacto na vida real, nem todo mundo tem acesso de forma igual, né? E tem limitações que são financeiras, sociais, emocionais também. E mesmo que ele esteja no SUS ou num plano de saúde, né? Como que a gente faz para equilibrar
essa responsabilidade de oferecer o que há, do que tem de disponível de melhor, né? Mas respeitando a individualidade e a realidade de cada paciente. Isso é um grande desafio, porque realmente são medicamentos, os medicamentos mais modernos, eles têm um custo muito elevado, mas eu considero que seja o nosso dever, enquanto médico, da gente estar conversando com o paciente para que ele julgue o que cabe ou não na realidade dele. Acho que esse julgamento tem que vir do paciente, não da gente. A partir daí, a gente vai conseguir montar um plano terapêutico dentro daquela possibilidade que caiba no orçamento dele. Então, também não dá para o médico simplesmente fazer uma receita e contar que o paciente vai usar. Já peguei muitos pacientes assim, o doutor me passou isso aqui, mas eu não tinha condição de comprar. Ou então eu conseguia comprar por 2 meses, mas não tem condição de manter. Então, precisa ser uma coisa que é conversada. Então, precisa ser isso muito bem alinhado para a gente passar as possibilidades do que vai ser aquilo. Claro que não é uma coisa definitiva, isso tudo dá para ser modificável, mas também sentar com ele e conversar, tá? Podendo explicar sobre os tratamentos, acho que isso é muito importante. Falando um pouco disso, do acesso, né? Só para ser uma forma mais clara para quem tá assistindo a gente, quando a gente fala de diabetes, vamos falar um pouquinho do contexto do SUS. Porque a gente fala assim, mesmo o paciente que tem acesso à saúde suplementar, é oneroso e ele Muito depende do oneroso. SUS. A gente falou muito disso, né? As medicações, tem a farmácia popular, tem as formas do público que o acesso ali, mesmo aquele da saúde privada, ele vai ter acesso a medicações por ali. E é oneroso, né? A gente vai juntando medicações para várias coisas, é um custo enorme. E quando a gente fala de diabetes, por exemplo, a gente teve atualizações novas, né? O novo PCDT, por exemplo, não só da diabetes já há mais tempo, a gente tem a dapaglifosina, né? Que é uma medicação que revolucionou um pouco, né, o tratamento. Hoje a gente expandiu para a doença renal, não só do diabetes, né? E a gente espera que isso amplie mais, Amplie né? mais. Então, acho que se a gente for, você bem falou das medicações novas, né? Que isso se amplie também, né? Com toda Tanto para certeza. o diabetes quanto para a obesidade, Obesidade. né? Que eu acho que isso vai potencializar, proteger. Que quando a gente fala de tratamento do diabetes, a gente tem essas medicações que são ótimas e elas mostraram redução do desfecho, né? Então, quando a gente fala de dapaglifosina e outras medicações, reduziram a progressão da doença renal ao longo do tempo, reduziram, né, desfecho, morte, né, desfechos de doenças cardíacas, né? Cardiovasculares. Então, isso acho que é muito importante. O que você enxerga, assim, desse cenário? Como que a gente pode evoluir ainda mais nesse acesso dessas medicações? Eu vejo que isso vai acontecer nos próximos anos, né? Não existe outro caminho, por aquela questão de que prevenção é mais custa menos do que tratamento e os governos eles vão se dar conta disso. Inclusive, esses novos medicamentos, porque hoje, com a inclusão da dapaglifosina, a gente teve um acesso hoje muito importante em termos de SUS, de farmácia popular, para uma classe importante de medicamentos para o controle de diabetes. Agora, a gente está precisando de outra, tanto para o controle de diabetes, quanto para prevenção cardiovascular e para proteção renal, que são os análogos de GLP-1, que isso a gente não tem, né? Em termos de SUS, são medicamentos extremamente caros. Mas esses medicamentos eles foram incluídos recentemente pela OMS como medicamentos essenciais, principalmente no contexto de diabetes. Então, eu vejo que isso seja um caminho que deva acontecer nos próximos anos, principalmente a gente considerando grupos de risco, como pacientes com diabetes e principalmente com doença renal crônica. Perfeito. E quando a gente fala de diabetes e estilo de vida, né, que a gente estava falando, mas não como uma culpa, como uma escolha, né, autonomia, autocuidado, para prevenir complicações, o foco não é só açúcar, mas pensar também na pressão alta, no colesterol, tabagismo, a atividade física, alimentação, tudo vai influenciar na saúde dos rins e na saúde global, né, de uma forma geral. Na prática do consultório, como que você aborda esse controle multifatorial, também respeitando a individualidade, a realidade e os desafios desse paciente? É muito importante porque aquilo, como eu disse, né, cuidar do paciente com diabetes não é cuidar só do diabetes, é cuidar de todos os fatores de risco. E às vezes a gente precisa ir entendendo uma coisinha de cada vez, né? Entendendo o que a gente consegue abordar em cada momento. Porque a gente tem muito a importância do exercício físico, de incluir aquilo ali na rotina, da redução do álcool, da cessação do tabagismo,
A gente, para controle do diabetes, a gente sabe até a questão de espiritualidade, de sono, quanto que isso é importante. Então, são várias questões que a gente tem para ir abordando com o paciente, entendendo o que caberia na vida dele naquele momento. Porque, eu sempre costumo dizer assim, por trás de um estilo de vida, precisa ter uma vida que dê conta dele. Não adianta eu atender um paciente que está trabalhando o dia inteiro e eu simplesmente falar para ele que ele precisa fazer exercício físico 1 hora por dia, 5 vezes na semana. Ele vai ouvir aquela informação, vai dizer, essa médica é doida e me disse o que todo mundo disse, não entendeu nada. Então, eu gosto muito de conversar isso com ele sobre processos, que a gente, fazendo pequenas mudanças, a gente já consegue trazer muita melhoria, muita transformação. E eu acho que também a gente pensar em, por exemplo, no exercício físico, que todo mundo sabe que precisa fazer, mas às vezes a gente não começa realmente pela dificuldade e porque não consegue encaixar aquilo que se acha ideal 5 vezes, 3 vezes, que seja na semana. Então a gente conversar com o paciente, se você se movimentar durante o dia, hoje tem um conceito até, não sei se vocês já ouviram falar que é snacks de exercício, que é como se fosse se movimentar 3 vezes por dia, se movimentar onde estiver, no trabalho mesmo, conversar sobre aquilo ali com ele, a gente já está caminhando. Então, em relação a onde a gente estava ontem, a gente está melhor. Então, vai conversar muito sobre isso, sobre processos. Perfeito. E quando a gente fala dessa a pessoa que vive com diabetes, né? A gente fala que lida com consulta, com remédio, com exame, mudança de estilo de vida. E às vezes é difícil como apoiar para que não desanime. E a gente falou um pouquinho antes sobre a família, o cuidado multidisciplinar. Mas o que acha, você sugere, assim, da questão de manter o tratamento? O que pode ser feito para manter de forma leve, que a pessoa consiga lidar? Porque é como se fosse um descarrilhar de informações, de mudanças, que assusta no primeiro momento. Sim, eu acho que é isso da gente tentando abordar uma coisa de cada vez, né? Não realmente ser tudo na mesma hora, porque senão a pessoa não dá conta. De acordo com o que for possível naquele contexto, daquele momento, daquele paciente, com muita individualização, com muita educação sobre a doença também e com muito apoio das pessoas próximas. É, exatamente, a questão da rede de apoio Da é rede de muito apoio. importante, né? Em vários episódios a gente já trouxe isso, de que tem vários tipos de família, às vezes a pessoa realmente não se enxerga tendo uma rede de apoio, tem isso também. Aí eu falo muito da importância do autoconhecimento para que ela se apegue em alguma coisa para enfrentar um diagnóstico, né? Quando a gente fala de um diagnóstico sem cura, né? Um diagnóstico crônico. Então, que seja espiritualidade, religiosidade, aquilo que faz sentido para ela, que a gente precisa considerar isso, né? O profissional de saúde precisa ouvir aquilo que ela acredita para fortalecer, né? E aderir ao tratamento cada vez mais. Que seja, eu gosto muito da questão do trabalho da redução de danos quando a gente fala da psiquiatria, né? Especialmente no uso de substâncias, né? Não fala assim, não, você tem que parar. Não, não é esse o caminho, na Exatamente. verdade. Por que não pensar em reduzir e fazer um uso mais racional do que disso para que a pessoa consiga achar que esse caminho é possível? Então, eu também acredito muito nisso. Um movimento que às vezes você faz em casa é diferente, ou você, a pessoa que mora num prédio, ao invés de usar elevador, usa escada, ou ao invés de ir no mercado, vai a pé. Então, são poucas mudanças que parecem pequenas, mas para quem não está fazendo já são muito grandes e que elas devem ser valorizadas no dia a dia, né? Com certeza, e daí essa questão da validação, né? O paciente se sentir validado para ele comemorar essas conquistas e estar motivado para mais. Só um pouquinho que a gente falou um pouquinho sobre o diagnóstico, só para a gente retomar um pouquinho, que eu acho que é uma dúvida que os pacientes trazem, né? A gente está num ambiente que a gente não tem endocrinologista para cuidar de todo mundo que tem diabetes, né? A gente está falando de uma doença crônica, você bem falou das estatísticas, né? Mas para quem está assistindo aqui, que tem essa noção, quando que é o momento ideal? É claro que a gente queria que tivesse, né? Mas a gente tem um gargalo né? E que é muito grande. Quando que deve ser encaminhado, né? Para que essa pessoa tenha consciência de, olha, quando que eu tenho que pedir para ir passar com um especialista para cuidar da minha diabetes, né? E aí depois a gente pode falar um pouquinho, porque é muito o encaminhar para o nefrologista é muito da doença renal do diabetes é o endócrino, que É o muitas vezes faz endócrino. essa interface. Como que é isso?
A maior parte dos pacientes com diabetes hoje em dia é cuidado primário, e é por isso que é tão importante a gente ter capacitação desses profissionais. E em termos de ambulatórios, que a gente fala secundários, que seriam realmente estarem sendo tratados por especialistas, geralmente eles são encaminhados em contexto de diabetes mais descompensado ou em uso de insulina. Então, ou pacientes com diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, que já está mais avançado. É claro que, idealmente, foi como você falou, né? Todos estariam acompanhando. E o cuidado do manejo do rim acaba ficando com o endocrinologista, do diagnóstico, o acompanhamento, por isso também é tão importante o profissional que está cuidando estar capacitado, seja o endocrinologista, seja o generalista que está acompanhando na atenção primária, porque o encaminhamento para o especialista, que também não temos muito, ele vai ser em graus mais avançados, né? Quando realmente estiver precisando de suporte mais específico da questão renal. E falando em números, né, geralmente até a gente estava discutindo Exato. isso, né? A gente tem algumas orientações, né? Mas a gente fala que o ideal seria quando a gente tem uma taxa de filtração ali abaixo dos 45 ml minuto, que a gente brinca, não é porcento, né? Mas para ficar mais fácil de entender, né? Que é o estágio 3B da doença, né? Ou, é claro, quando às vezes o acesso, eu falo que às vezes o acesso ao endocrinologista é mais difícil às vezes que o nefrologista, isso é, né, incrível de se pensar, mas que às vezes quando tem aquela perda de proteína muito alta, que não controla com a medicação usual, né, esse paciente deve ser encaminhado, ou quando foge à regra, né, tem outras alterações nos exames também, né. Que precisa de uma investigação adicional, né? Um diagnóstico diferencial. Pois é, então eu espero que, né, essa mensagem chegue para as pessoas, para que entendam que não é uma sentença, né? Tanto o diabetes como uma doença renal crônica, a gente sempre fala que dá para viver bem, que quando a gente se cuida, a gente consegue ter mais qualidade de vida, enfim, e tratar o diagnóstico como algo parte da nossa vida e não como a nossa vida, porque a gente é muito mais do que um diagnóstico, né? E que com acompanhamento, prevenção, tratamento individualizado, é possível viver bem e longe de complicações. Eu queria agradecer a presença da Marina nesse episódio, que foi fantástico a gente tratar sobre esse tema. Se você quiser fazer um comentário ou mensagem final para quem está assistindo a gente. Eu que agradeço, gente, foi ótimo. Eu acho que para o pessoal que está nos assistindo, agradecer, né, pela atenção de vocês e falar que diabetes é uma doença que precisa de acompanhamento, mas que hoje em dia a gente tem outra perspectiva em relação a ela, tanto de tratamento, de manejo como um todo. Então, não se assombrem com ela, não deixem de cuidá-la dessa forma. Tá? Muito obrigada. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Rins em Pauta. Nos siga nas redes sociais e compartilhe para que essas informações cheguem a mais pessoas. Até o próximo episódio.